Baracato, com você, Chico Rodrigo. Nessas séries, nessas lições e reflexões diárias, vou falar hoje de um amigo dos amigos do profeta Muhammad. Nós temos então três gerações: aquela geração que conviveu com o profeta Muhammad, viu o profeta Muhammad, conviveu com ele, e isso não é muçulmano, né? Que chamam-se Sahaba. As Sahaba são os companheiros do profeta Muhammad. Tudo bem, o profeta de Deus faleceu, então veio uma geração depois, aquelas pessoas que não conheceram o profeta, mas conheceram aquelas pessoas que conviveram com o profeta Muhammad, aprenderam o Islã com eles. Esse filme nós vamos falar, o nome dele é A-T-A, o nome dele. Ata ibn Abi Rabah. Ata, esse homem que nasceu em Medina, não é? Ele era escravo, filho de escravo. Ele era uma pessoa negra da África que foi vendida pelos traficantes de escravos. Né? Existia um comércio escravo naquela época e ele era escravo, filho de escravo. Allah é generoso com as pessoas. O Abdullah ibn Abbas, nós falamos na aula passada, Abdullah ibn Abbas, companheiro do profeta, comprou ele. O Abdullah ibn Abbas, ele comprava muitos escravos. Se tinha escravo, ele comprava e depois soltava, libertava. O Ata foi comprado pelo Ibn Abbas. E libertou ele. E começou a ensinar o Alcorão para ele, para o escravo. Deixou de ser escravo, né? E começou a ensinar o Alcorão para ele. Esse Ata, ele tinha algumas deficiências físicas, né? Ele tinha um problema no olho, né? Ele era coxo, que se fala, né? Ele mancava de uma perna, não andava como as pessoas perfeitas andam, né? Ele andava fisicamente, estou falando, né? Tinha um problema na perna, era negro, que não é problema, mas para a sociedade da Arábia, de Meca, naquela época, a pessoa negra é sinônimo de escravo, que isto vem da estrutura escravista que existia naquela época. Até hoje, no Brasil também. Infelizmente, né? Então, ele tinha isso, as pessoas notavam ele lá, ele era escravo, era negro, se era negro, dizia ele era filho de escravo, era descendente de escravo, e também ele era escravo. E o Abdullah ibn Abbas, companheiro do profeta, quis acabar com isso. Falou, as pessoas estão falando isso, você que você é negro, que você é escravo. Não, tu é livre. E o Ibn Abbas deu mais que a liberdade ainda para ele. Deu para ele o conhecimento. Falou, Ata, se aproxima de mim. E começou a ensinar o Alcorão. Ensinar a jurisprudência. Ensinar o hadith. Deu tudo que tinha de conhecimento, tudo que ele pôde ensinar para o Ata, ele ensinou. Tudo. Allahu Akbar. Na reunião do Ibn Abbas, viu o povo de Meca, viu o povo de Medina, vinha o povo do Iraque, sentavam e o Ibn Abbas aproximava. Ata, senta aqui no meu lado. As pessoas olhavam assim. Que Ibn Abbas, Quraish, Bani Hashim, está trazendo aquele escravo para o lado. Só que ele não era mais escravo. As pessoas tinham preconceito, né? Senta aqui no meu lado. E falava, Ata, o que eu acabei de falar? O Ata falava. Tudo que o Sheikh falava, o Ata repetia. E o Abdullah perguntava, o Ibn Abbas perguntava, Ata, o versículo do Alcorão que fala sobre o Hajj. O Ata começava a falar e explicar. O Ibn Abbas fez o quê? Começou a promover o Ata. As reuniões, Ata, senta aqui, fala para as pessoas explica para as pessoas o que eu acabei de falar. E o Ata falava. As pessoas ficavam impressionadas. Chegou ao ponto que a pessoa que mais sabia dos rituais do Hajj era o Ata. Tanto que em Meca, durante o Hajj, o Ata tinha uma cadeira, o Abdullah ibn Abbas tinha uma cadeira onde ele sentava e ficava explicando a religião, ensinando o Hadith, ensinando o Tafsir, ensinando os rituais do Hajj, respondendo. E o Ibn Abbas saía e dizia, Ata, vocês estão chamando escravo? Vem cá então, senta aqui no meu lugar, continue onde eu parei.
que eu vou para casa, eu vou ver meus filhos, eu vou rezar, continue. E deixava o Atá sentado no lugar onde ele estava dando aula, continuando. Allahu Akbar. Meu Deus do céu. Sabe aqueles racistas que, aqui eu tô falando esse vídeo, fogo nos racistas, sabe? Aquele pessoal que é racista, que é preconceituoso contra, né? O Ibn Abbas, aquela lição. Acabou, senta aqui no meu lugar. Não, Sheikh, senta aqui. Chegou ao ponto que o governante, o prefeito de Meca disse, olha, a partir de hoje só quem responde, só quem dá fatwa, só quem fala, na ausência do Abdullah ibn Abbas, é o Atá. Allahu Akbar. Imagina? Tudo bem. Até que chegou na época do Hajj. Chegou a época do Hajj, da peregrinação a Meca. Na época, o califa, o governante, a autoridade, o rei, para os muçulmanos ia fazer o Hajj. E viram a cadeira, o banquinho do Atá, em volta, próximo ali da Kaaba, da mesquita sagrada da Kaaba, e muita gente em volta. Muita gente estudando, escutando o Sheikh. Que há anos atrás, as pessoas falavam, é negro, filho de escravo, ele é preto, filho de escravo, é escravo, ele é, sabe, outra classe, não é nossa. Ibn Abbas fez o contrário, vou te ensinar, tu vai aprender e tu vai ensinar, e tu vai quebrar com esse, sabe, com essa corrente histórica do racismo estrutural que existe entre as pessoas, a sociedade dos povos. É antigo isso. Tudo bem. O nome do califa chamava-se Walid ibn Abdul Malik. Walid era o governante dos muçulmanos e ele entrou em Meca. Quando o califa entrou em Meca, entrou na mesquita, era normal até hoje, entre os reis, entre os príncipes, ficar todo mundo para, e vem em segurança, chegou o príncipe, chegou o rei para rezar, bajulação, puxação de saco, até hoje. E foram poucas pessoas para receber o rei. Ficaram todo mundo sentado na aula do Atá. O Walid olhou, só que o Walid era o governante, ele não ia falar. Chegou os secretários do califa, o filho do califa disse, por que as pessoas não vieram correndo para receber o califa dos muçulmanos, o meu pai, né? Daí falaram os guardas da mesquita, né? Porque as pessoas estão na aula do Atá. Daí o filho falou, quem é Atá? Daí um dos da mesquita falou, tá lá sentado, que lá é o Atá. O cara falou, Atá? Escravo? Esse negro? Escravo? Falaram, ele não é escravo. Ele é livre. O que as pessoas fazem lá e não estão aqui recebendo meu pai que é rei, que é califa? Né? O cara respondeu, né? As pessoas estão lá para aprender a religião. Estão estudando. O Sheikh está ensinando coisas de Allah, coisa do Jannah, coisa do céu, do paraíso, coisa do profeta Muhammad. Eles estão ensinando, por isso que eles não vieram acender o califa. Tá bom. Falou pro pai dele, o pai dele, para não criar discórdia, olha só o califa, para não, sabe, não ficar ruim assim com o sheik, olhou de longe assim o Atá, e os filhos dele ficaram assim, a comitiva do califa, né? Chama o Atá aqui, que o califa tá chamando de uma pergunta de religião. Daí as pessoas próximas ao Atá responderam, falaram, Sheikh, o califa chegou na mesquita aqui, está dizendo para o senhor levantar e ir lá até ele, porque o califa e o filho dele, os filhos dele e a comitiva, eles têm perguntas religiosas, querem que o senhor dê exclusividade para ele. O Atá, sentado na cadeira, dando aula na mesquita de Meca, com centenas de alunos em volta, anotando. Isso mesmo, o Atá, aquele que as pessoas falam, negro, escravo, o Atá agora com conhecimento. Disse o quê? O que o Atá disse? Fale para o califa. Não falou em voz alta. Fala para o califa que o conhecimento não vai até as pessoas. As pessoas que têm que vir ao conhecimento. E começou a falar os hadiths do profeta, o Atá, que Deus gosta dos humildes. Que as pessoas que são humildes, Allah eleva elas. E se o califa ou quem tem perguntas sentar aqui entre as pessoas, Deus vai elevar eles da mesma forma que elevou os escravos.
Ah, cara, isso entrou no coração das pessoas. Falaram pro califa, o Sheik disse isso. O califa mandou os seguranças, mandou o filho dele, senta lá. Sentem lá. E sentaram tudo ao redor do altar. Gente, história linda, fantástica. Qual é a moral da história? Qual é a moral da história? Essa história está no Sir A'lam Nubala, está no livro Sifat Safwa, também do Ibn Jawzi, né? Está no Sir A'lam Nubala. História para você mais detalhes, enfim. Qual é a moral da história? Nós temos 3, 4 personagens aqui. Abdullah bin Abbas, que tinha conhecimento, ensinava e valorizava as pessoas, comprava os escravos, melhorava a posição social delas, melhorava a posição social delas não com dinheiro, porque hoje no mundo as pessoas acham que se tiver dinheiro, vai ter acesso a bens e produto, e com dinheiro eu vou poder comprar, eu vou ter uma ascensão social através do consumo. Estou falando como sociólogo, gente. Então as pessoas hoje, elas acham que se tiverem dinheiro, elas terão ascensão social através da compra, através do consumo. Não. Ibn Abbas fez o quê? Não, se as pessoas tiverem conhecimento, elas terão ascensão social. E Ibn Abu Atá tinha, na época, todos desfavores ao redor dele. Era escravo, filho de escravo, a sociedade escravagista, racista, as pessoas poderiam olhar para ele, ver alguma indefinição física no seu corpo, desagrado, né? Não gostei, iam se afastar. Mas Ibn Abbas, o que? Ponderamento, gente. O conhecimento, ele empodera quem quiser, cara. O conhecimento empodera. Ibn Abbas deu empoderamento pro Atá, não dando dinheiro, mas dando conhecimento. Meu irmão, minha irmã, você quer ser empoderado? Aprenda, conheça, estude. É só a religião, Sheik? Começa pela religião, mas também curso técnico, faculdade, EAD, presencial. Se você tem o conhecimento, a ascensão social, para algumas pessoas é através do consumo de bens e produtos. Para as pessoas que são somente materialistas, pode ser, mas pessoas de verdade, humanas, humanistas, humanizadas, a ascensão social é pelo conhecimento. Ibn Abbas, então, deu empoderamento, deu ascensão social através do conhecimento e preferiu ele. Outra coisa, Ibn Abbas comprou aquele escravo e soltou, agora está livre, tu não deve nada para mim. Mas vem aqui, ele poderia fugir, ir embora, sei lá. Não, eu quero aprender agora, Sheik, eu quero aprender tudo que eu posso da religião. Ibn Abbas foi o melhor educador que formou o ser humano ali, né? Segundo outro episódio dessa história, o Atá foi crescendo, ensinando e aprendendo as pessoas, sabendo o seu valor através do quê? Do conhecimento. Outra história do Ibn Abbas, outro episódio para finalizar. O conhecimento não vai até a pessoa. A pessoa que deve ir ao conhecimento. Quem é humilde e senta na frente do sheik, do professor, para aprender, já deu um grande passo na educação de si próprio. Um grande problema, uma grande crise entre as pessoas é que elas querem ensinar. Por que elas querem ensinar? Para ter destaque. E o grande destaque é aprender. O grande destaque é aprender. Atá não quis destaque em ensinar, quis destaque em aprender. Foi humilde, foi sincero, Allah relevou ele, que era o quê? Na cabeça das pessoas, escravo, é negro, é da periferia, é pobre, pega ônibus, escola pública, filho de mãe solteira. São preconceitos que existiam antes, existe até hoje no Brasil. Porém, o conhecimento que o seu sheik deu para ele, empoderou e botou ele ter uma cadeira fixa na mesquita em Meca, e todo mundo que vinha, toda a parte do mundo ficava escutando aquele sheik. Até o califa, até o governante, até o rei, porque precisou do conhecimento e quis se aparecer. Chama ele aqui,
não vou, você tem que ter aqui. O senhor sabe que o conhecimento não vai das pessoas. Se você for humilde e sentar com os alunos, Deus vai elevar o senhor. Mas se você for arrogante e fazer o sheik levantar da aula e até você, Deus vai lhe humilhar. Deus me exaltou, me elevou na posição em que eu estou hoje, por causa que eu fui humilde e aprendi. Seja humilde e venha aprender também. Se você tem algo para ensinar, fale. Essa é a lição maior do Ata ibn Abi Rabah, radiyallahu anhu, que Allah seja satisfeito com ele. É uma história, gente, para se emocionar. É uma história para se emocionar. E emociona também a história do Abdullah ibn Abbas, cara. Por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós que está assistindo esse vídeo aqui tem um pouco do Ata na sua história. Conhecimento da empoderação, cara. Ela seja satisfeito com Ata e que Allah recompense o Abdullah ibn Abbas. E até o próximo vídeo.